Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição do Professor Glenn. Esta lição está dividida em 2 pontos. Ponto número 1, vamos falar de figuras semelhantes. Ponto número 2, vamos falar de polígonos semelhantes. Recordo que na descrição abaixo existem links de ajuda sobre este tema. Meu Deus, um ninja! Vamos lá começar a lição. Figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. Ou seja, as duas figuras forem geometricamente iguais, podemos verificar que estas duas fotos são geometricamente iguais. Uma figura for uma ampliação da outra, podemos agora verificar que a foto número 1 é uma ampliação da foto número 2. Ou se uma figura for uma redução da outra, podemos verificar que a foto número 1 é uma redução da foto número 2. Agora vou apresentar 2 exemplos de figuras que não são semelhantes. Neste primeiro exemplo, podemos verificar que tanto a base e a altura não foram aumentadas na mesma proporção. Neste segundo exemplo, a base e a altura não foram reduzidas na mesma proporção. Polígonos semelhantes. 2 polígonos são semelhantes se tiverem, de um para o outro, ângulos geometricamente iguais. Mas isto quer dizer o quê? Vamos lá apresentar aqui um exemplo. Neste exemplo temos 2 retângulos. Como podemos observar, tendo de um para o outro os ângulos geometricamente iguais. Mas, para estes 2 retângulos serem semelhantes, os lados também têm de ser diretamente proporcionais. Isto quer dizer o quê? A razão, ou seja, o quociente das medidas dos lados tem de ser constante. Mas, como verificar se os lados são diretamente proporcionais? Normalmente eu utilizo uma tabelinha. Eu coloco sempre a figura maior em cima e a figura menor em baixo. Procedo desta forma porque vai facilitar a interpretação da situação. E em baixo vou colocar o resultado da divisão, ou seja, a razão ou o quociente. Pode-se observar que 6 está para 3, ou seja, estou a comparar os comprimentos, e o 4 está para 2, ou seja, estou a comparar as larguras. E, efetuando a divisão, 6 a dividir por 3 é 2 e 4 a dividir por 2 é 2. Significa que a razão é constante. Então, os lados são diretamente proporcionais. Desta forma, os retângulos 1 e 2 são semelhantes. Vou rever. Porquê? Porque têm de um para o outro os ângulos geometricamente iguais e os lados são diretamente proporcionais. Pode-se observar que, para obter os lados do retângulo 2, multiplicamos os lados do retângulo 1 por 2. E esta é a razão de semelhança vista como uma ampliação, pois estamos aumentando os lados do retângulo 1 para o dobro. Também se pode verificar que, para obter os lados do retângulo 1, podemos dividir os lados do retângulo 2 por 2, ou seja, multiplicar pelo seu inverso, ou seja, multiplicar por 1/2. Sendo então 1/2 a razão de semelhança vista como uma redução. Podemos observar que a razão de semelhança vista como uma ampliação é o inverso da razão de semelhança vista como uma redução, pois 2 é o inverso de 1/2 e 1/2 é o inverso de 2. Vamos lá para algumas notas. A razão de semelhança vista como uma ampliação é sempre maior que 1. Vamos lá ver alguns exemplos. Temos aqui diversos quadrados. A razão de semelhança do quadrado 1 para o quadrado 2 é 2, porque os lados foram aumentados para o dobro. A razão de semelhança do quadrado 1 para o quadrado 3 é 3, porque os lados foram aumentados para o triplo. A razão de semelhança do quadrado 5 para o quadrado 2 é 4, porque os lados foram aumentados para o quádruplo.
A razão de semelhança do quadrado de 5 para o quadrado 1 é 2, porque os lados foram aumentados para o dobro. A razão de semelhança do quadrado de 5 para o quadrado de 3 é 6, porque os lados foram aumentados 6 vezes. A razão de semelhança do quadrado de 5 para o quadrado de 4 é 2, porque os lados foram aumentados 2 vezes. Agora, um pouco mais difícil, a razão de semelhança do quadrado de 2 para o quadrado de 3 é 1,5. Porquê? Porque 6 a dividir por 4 é 1,5. Desta forma, podemos verificar que a razão de semelhança vista como uma ampliação é sempre maior que 1. A razão de semelhança vista como uma redução é sempre um número positivo menor que 1. Ou seja, está entre 0 e 1. Vamos lá ver aqui um exemplo aqui com os quadrados. Já vimos que a razão de semelhança como uma ampliação do quadrado 1 para o quadrado 2 é 2. Então, a razão de semelhança vista como uma redução do quadrado 2 para o quadrado 1 é 1 meio, ou seja, o inverso de 2. A razão de semelhança vista como uma ampliação, ou seja, do quadrado 4 para o quadrado 3 é 3. Então, a razão de semelhança vista como uma redução, ou seja, do quadrado 3 para o quadrado 4, é o inverso, ou seja, 1/3. A razão de semelhança vista como uma ampliação, ou seja, do quadrado de 5 para o quadrado de 2, é 4. Então, a razão de semelhança vista como uma redução é o inverso, ou seja, é 1/4. Como vimos anteriormente, a razão de semelhança vista como uma ampliação, ou seja, do quadrado 2 para o quadrado 3, é 6/4, ou seja, 1,5. Então, a razão de semelhança vista como uma redução, ou seja, do quadrado 3 para o quadrado 2, é 4/6. Então, podemos verificar que a razão de semelhança vista como uma redução é sempre um número positivo menor que 1. Ou seja, está entre 0 e 1. Se a razão de semelhança for igual a 1, então estamos perante duas figuras geometricamente iguais. Vamos lá ver o exemplo dos nossos quadradinhos. A razão de semelhança do quadrado 1 para o quadrado 4 é 1. Desta forma, a razão de semelhança do quadrado 4 para o quadrado 1 também é 1, porque o inverso de 1 é 1. Desta forma, podemos verificar que, se a razão de semelhança for igual a 1, então estamos perante duas figuras geometricamente iguais. Fim da lição. Obrigado por visualizarem este vídeo. Subscrevam-se ao canal para terem acesso às novidades existentes e terem a possibilidade de esclarecer quaisquer dúvidas de matemática no meu site. Dê um gosto e partilhem este vídeo.